Shalom, meus queridos e muito amados amigos e irmãos. Depois de bastante tempo, mais um vídeo aqui, o Senhor produzindo no meu coração e na minha vida, porque eu acho que já falei para vocês, mas eu faço questão de repetir. Eu só posto aqui aquilo que Deus me pede e aquilo que eu estou vivendo, entendeu? Aquilo que eu vivo na minha vida. E esse vídeo eu estou vestido assim em pano de saco, Ninguém, não sei se vocês sabem, Pano de saco é arrependimento, é reconhecer a nossa miserabilidade, no caso a minha miserabilidade, e a majestade, o poder e a glória de Deus sobre a minha vida, e render graças a Deus por todos os benefícios e por toda a graça que Ele tem concedido a mim. Não sou merecedor nem um pouquinho, mas sou uma pessoa muito abençoada pelo Senhor. Eu vivo e como do melhor dessa terra. Moro bem, como bem, graças a Deus, e tenho uma família linda. E venho aqui prestar ao Senhor a minha homenagem, me vestindo assim para falar desse assunto que o Senhor colocou no meu coração ainda hoje. E qual que é o tema da nossa conversa, do nosso vídeo, Como iremos nos apresentar diante de Deus, ou como nos apresentamos diante de Deus, Porque muitas vezes a gente tem a impressão que a gente engana Deus. Nós, durante a semana toda, usamos shorts, vestidos curtos ou calção provocante, roupas apertadas, e quando nós vamos para a igreja, nos nossos finais de semana, a gente coloca um vestido, veste toda aquela santidade, aquele caráter da onde nós vamos. Isso é uma baita hipocrisia, porque Deus ele vê a intenção do teu coração. Você não está se vestindo para Deus. Se você estivesse se vestindo para Deus, você faria isso todos os dias. Você está se vestindo para se apresentar diante das pessoas que vão te ver, ou diante da doutrinação da igreja aonde você se apresenta. Esse é só um dos exemplos, eu não quero parar nisso. Outro exemplo é nós muitas vezes passamos uma impressão para as pessoas daquilo que nós queremos convencer as pessoas de que somos, mas no nosso cantinho, no nosso quartinho ou no nosso secreto, nós sabemos que nós não somos bem assim. Nós somos mentirosos, na raiz, hipócritas mesmo, atores. Nós não falamos a verdade com medo de sermos rejeitados, com medo de sermos taxados de chato ou de não sermos aceitos do nosso meio, do politicamente correto. Nós queremos ser aceitos nas nossas opiniões, nas nossas atitudes, e diante disso nós sempre apresentamos pessoas que nós não somos para as pessoas. Por quê? Porque nós queremos ser aceitos, nós somos carentes, nós não queremos estar sozinhos, nós queremos passar uma impressão, um joia para as pessoas, mas, em suma, a maioria das pessoas nunca nos conhece, porque a gente só passa aquilo que nós queremos que elas conheçam a gente, mas nós não mostramos efetivamente quem nós somos para as pessoas. E aí eu pergunto para vocês, será que ainda vamos continuar vivendo assim? Será que ainda vamos mostrar um retrato de algo pintado, de uma cena preparada para as pessoas? Quem verdadeiramente você é? Será que o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, os seus amigos, os seus parentes verdadeiramente conhecem você? Eu conheço vários casos, e um em particular, eu conheço, de pessoas que conviveram a vida toda ao lado de uma pessoa que se mostrou no final que eles não se conheciam. Por quê? Porque as pessoas elas mostram só aquilo que é conveniente a elas. Aquilo que faz a outra pessoa se submeter, ou mesmo ganhar a outra pessoa, ou conquistar aquilo que ela quer conquistar. E, na verdade, as pessoas são verdadeiramente isso? É muito interessante isso. Muitas vezes nós passamos a vida toda ao lado de alguém que nós não conhecemos. Seja pastores, seja cônjuges, casais, filhos, nós pensamos que conhecemos as pessoas e não conhecemos. Já ouvi muitos casos, mas eu não sabia que a pessoa era assim, ela se mata, eu não sabia que ela tinha depressão, ou ela faz alguma coisa muito séria, Nossa, eu não conhecia esse lado da pessoa. Na verdade, nós não conhecemos as pessoas.
São Tomás de Aquino, ele dizia, né, se você quer perder uma amizade, basta você dizer a verdade. Então as pessoas elas têm medo de dizer a verdade por serem rejeitadas, Ninguém gosta de ser rejeitado. Porque as pessoas, em suma, elas são carentes. E elas não sabem que essa carência, somente Deus pode suprir essa carência, esse espaço na vida delas. E elas buscam no ser humano, no homem, na família, nos pais, nos cônjuges, suprir essa carência, só que ela nunca vai ser preenchida, porque ela precisa ser transformada. A natureza do homem em si é uma natureza decaída, é uma natureza corrompida, é uma natureza que o pai dessa natureza normal de todos os homens é o diabo, é o caído, é o rebelde. E as pessoas não querem cortar esses laços, né? Elas decidem que pecado elas não vão cometer e os outros elas continuam cometendo, né? Ou seja, os pecados de estimação. Não, isso não incomoda ninguém, né? Não. Sabe, elas não buscam verdadeiramente entender e procurar saber qual é a vontade de Deus para o seu andar, para o seu vestir, para o seu falar, para as suas companhias, dentro do seu relacionamento, as atitudes que elas tomam, as palavras que elas dirigem umas às outras. As pessoas elas não querem mudar. Elas querem fazer as outras pessoas mudarem, mas elas não querem mudar. Elas não visam a eternidade. Elas visam a si só, são pessoas egoístas, que elas estão preocupadas mais naquilo que elas vão receber do que aquilo que elas vão dar. As pessoas não querem dar. Nós vivemos numa sociedade egoísta, numa sociedade, sabe, totalmente NPCs, idiotas, como posso dizer, né? Desculpa usar essa palavra, mas idiotas úteis. Pessoas que dizem somente o politicamente correto, elas não dizem nada que as pessoas possam criticar elas têm medo de crítica. Hoje as pessoas nem gostar de crítica elas gostam. Elas não sabem trabalhar crítica. Geralmente quando alguém critica uma pessoa, não, eu não gosto dessa pessoa, né? Só me critica, ou eu não gosto da pessoa, né? A pessoa só fala mal de mim. As pessoas não aceitam crítica. Mesmo as críticas sendo construtivas, elas não sabem trabalhar com isso, porque elas têm ou elas apresentam para as pessoas uma imagem e querem que as pessoas as respeitem ou as trate diante daquela imagem que ela apresenta para as pessoas. Mas na hora que você tira a roupa, quem verdadeiramente você é? Na hora que você se apresenta a Deus, quem você verdadeiramente é? Será que você reconhece os seus pecados, as suas falhas, as suas pisadas na bola? Será que você reconhece o qual miserável, o qual egoísta as palavras que você diz que magoam as outras pessoas? Ou tem um arrependimento rápido? Eu conheço pessoas que demoram uma semana, um mês, 3 meses para se arrepender de algo que elas fazem errado. Elas se arrependem, mas logo em seguida elas não se arrependeram, elas só teve como posso dizer? Me fugiu a palavra. Ela só tem aquela coisa que... Eu esqueci a palavra, vou lembrar, mas não é arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento, ele leva as pessoas a não cometer mais aquilo. E as pessoas que, diante de alguma falha, como posso dizer, se corrigem e depois voltam a fazer novamente, não é arrependimento. Elas, na verdade, são pessoas que não querem mudança. Elas acham que elas não precisam ser mudadas, é sempre a outra pessoa. Que nem eu conheço um caso também particular, muito particular, que sempre a pessoa fala, não, é você que tem que mudar, é você que tem que mudar. E está ali claro que é essa pessoa que tem que mudar. As suas atitudes, quando confrontado diante da palavra de Deus, já vem com a palavra de Deus? Sim, nós temos que ser confrontados diante do nosso manual. Nós que procuramos ser cristãos, porque cristão significa pequeno Cristo, o nosso manual de sobrevivência, o nosso manual de ação, ou o nosso manual de conduta é a palavra de Deus. É procurar na palavra de Deus o que ela diz para nós tomarmos algumas atitudes. Porque se você tomar alguma atitude fora da palavra de Deus, você está em pecado. E aquilo vai levar você, pode levar você até para a morte, para o inferno, para doenças, para alguma coisa que vai comprometer a sua vida, tanto espiritual quanto material. Você nunca vai crescer, sabe? Você sempre vai derrapar num buraco e esse buraco vai ficando mais fundo até você não conseguir sair desse buraco.
Por isso que Davi é chamado segundo um homem segundo o coração de Deus, porque o arrependimento dele era muito rápido, sabe? Ele pisava na bola, sim, mas ele se arrependia muito rápido daquela pisada na bola dele. Diferentemente de nós, que fazemos coisas, e nós só arrependemos quando alguém muito corajoso chega, ó, você está pisando na bola. Por que corajoso? Porque ninguém gosta de corrigir ninguém, porque as pessoas elas têm medo de perder a amizade, têm medo de fazer inimigos, e elas não corrigem. Hoje nós vivemos numa sociedade onde, ó, cuida da sua vida que eu cuido da minha. A salvação é individual. Sabe, essas frases tontas, essas frases feitas, aonde as pessoas elas se cercam para não mudarem, para não terem mudanças, para não serem cobradas nas suas vidas. Eu tenho bronca dessa igreja hoje, que é uma igreja totalmente infantil, uma igreja imatura, uma igreja caída, sabe? Uma igreja criança, sabe? Que não quer crescer. Sempre está caindo nos mesmos erros. As pessoas não têm mais capacidade de julgar palavras, sabe? Tudo que elas escutam qualquer pessoa num altar, não, Deus está falando. Daí na hora que confronta a palavra, Deus não está falando porcaria nenhuma. Eu escuto isso constantemente. Eu ouço as pessoas pregando no lugar mais importante do planeta Terra. Não é Brasília não, para nós brasileiros. O lugar mais importante do planeta Terra é o altar da igreja. E eu ouço as pessoas constantemente falando mentiras na igreja, pregando uma palavra distorcida, trazendo o entendimento dos infernos, sabe? Não, por mais que elas falem, não, eu orei, o Espírito Santo me deu essa palavra. Não é o Espírito Santo que eu conheço. O Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, é um Espírito Santo que não tem nada de santidade, que não tem Deus. Eu falo isso com certeza e sem medo de errar. Hoje nós temos uma igreja que não vive diante da palavra de Deus, mas ela vive diante dos seus conceitos, dos seus pontos de vista, dos seus achismos, das suas doutrinações, das suas regras episcopais. Elas não procuram estudar a Bíblia e entender o conceito de cada coisa que elas pregam. Que a Bíblia ela se conversa. O que você prega aqui em Apocalipse está lá em Gênesis, está lá em Números, Levítico, Deuteronômio, está lá no Velho Testamento. Se a Bíblia que você prega, se o Apocalipse que você prega não tiver consonância, não tiver concomitante com outros livros da Bíblia ou com toda a Bíblia, você está pregando uma mentira. Você está isolando o versículo para fundamentar a sua doutrinação, para afirmar aquilo que você acredita, ou para convencer pessoas dos seus conceitos pessoais. Isso é muito sério. Que nem eu ouvi há um tempo atrás, né, não convém falar o nome, mas uma pessoa dizendo assim que o dízimo foi instituído lá quando Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Que igreja que tinha? Melquisedeque era pastor de alguma igreja? Quem era Melquisedeque? Melquisedeque é o próprio Cristo. Ele veio para abençoar Abraão. O que foi a bênção? Qual foi o dízimo que Abraão deu para Melquisedeque, que era o próprio Cristo, e que devolveu dizendo para ele, eu vou morrer. Ele deu ali, beber a Bíblia fala, né, pão e vinho, significando a morte e o renascimento de Cristo. Ou quando Jacó estava fugindo do seu irmão, eu ouvi também, né, que ele falou assim, se o Senhor me livrar de todas as coisas, eu entregarei o dízimo para o Senhor. Entregará o dízimo para o Senhor? Não tinha igreja naquela época. Aonde ele ia entregar o dízimo? As pessoas elas fundamentam as suas pregações em conceitos humanos e pessoais. Elas não vão na inteireza. Eu estou falando dízimo, mas eu poderia falar outro assunto, sabe? Só para fechar o que eu quero dizer. O dízimo não tem nada a ver, não é somente dinheiro, entenda isso. É a sua vida no altar de Deus. E não é 10%, 10% era para a tribo de Levi no Velho Testamento, é tudo. Se você ler lá Atos dos Apóstolos, os apóstolos vendiam os seus bens e repartiam tudo para viver em comunhão, em comunidade. É tudo, não é somente 10% não, e não é para a igreja, é você encontrar alguém e investir sobre essa pessoa, sabe, aplicar na vida dessa pessoa. Procurar saber quem está necessitando de alimento, pagar as suas contas.
Quando você hoje, esse é meu conceito, eu respeito quem pensa diferente e eu não vou pensar diferente disso. Quando alguém diz, né, trazei o dízimo à casa do... Isso é o Velho Testamento, meu Deus. Leia o Novo Testamento, o que é dízimo, vocês vão entender. Não existe a palavra dízimo, não existe essa prática no Novo Testamento. E até usou, né, essa pessoa muito querida, né, muito amada, eu gosto muito dessa pessoa, até usou, mas num conceito diferente, né, que quando Cristo fala assim, ó, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, até usou esse versículo, não tem nada a ver com dízimo. Tem a ver com as coisas espirituais, mas dentro do conceito de que essa pessoa muito querida, muito amada, eu amo essa pessoa, ela vai saber quem eu estou falando, eu amo essa pessoa, é colocado num contexto diferente, num contexto fora do texto. Não tem nada a ver com dízimo. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nós não errarmos nesses últimos dias. Eu estou aqui de pano de saco para representar como nós nos apresentaremos diante de Deus. E vou ler para vocês aqui alguns versículos que eu separei, para não ficar somente na minha palavra, tá? Porque eu gosto de fundamentar aquilo que eu estou pregando. Tá? Eu gostaria que vocês, quem quiser acompanhar, né? Está lá em 2 Coríntios 5,10, que diz assim: porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que mereça, em retribuição, pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja bem, quer seja o mal. Perfeita reconciliação com Deus. Todas as obras que nós praticarmos aqui na terra, nós teremos a recompensa. Seja elas boas, obras através do nosso corpo, das nossas vozes, dos nossos órgãos, dos nossos sentidos. Tudo aquilo que você produz na sua vida. Existe a frase, acho que é Efésios 5, que diz assim, que tudo aquilo que nós plantarmos, com certeza nós colheremos. Tudo. Pensamentos, atitudes, intenções, boas obras, tudo que nós plantarmos nós vamos colher. Tem pessoas, sabe, que maltrata a esposa, maltrata o marido, maltrata o filho e não sabe que amanhã ele vai colher essa mesma coisa que ele está fazendo. Ainda mais assim, sabe, no tempo que a gente está vivendo, essa retribuição, essa colheita, ela tem vindo muito rápido na vida das pessoas. Eu tenho visto isso e tenho muito temor daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu vou pensar, daquilo que eu vou agir, daquilo que eu vou fabricar dentro da minha mente, sabe, dentro das minhas intenções. Porque nós iremos colher, sim, tem um anjo em Ezequiel, logo no Ezequiel capítulo 1, diz assim que tem um anjo que ele fica anotando no livrinho todas as atitudes do povo de Deus, todas as atitudes das pessoas, ele fica escrevendo um livro da vida de cada uma das pessoas. Você não vai escapar do julgamento de Deus, todos nós iremos comparecer, seja depois que nós morrermos aqui, ou seja no juízo final. Existe o juízo final. Essa terra está embalada para o fogo. A França, ali o Reino Unido, a Europa, está entrando na guerra lá da Ucrânia, e Putin disse assim, olha, se necessário eu vou usar armamentos atômicos. E se ele usar armamento atômico, o que vai sobrar dessa terra, meus amados? Então nós estamos muito perto de um juízo de Deus, de um juízo que já está predito na palavra de Deus. Em vários livros, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Apocalipse, Daniel, nós estamos vivendo um momento de Apocalipse. A igreja não prega isso, mas pessoas do mundo têm pregado. A Baby Consuelo, em pleno carnaval, ela disse que nós estamos vivendo o Apocalipse. A Ivete Sangalo levou um susto, né? E ela depois zombou dessa palavra, né, que a Baby Consuelo diz. E ali teve algumas manifestações, teve algumas coisas que aconteceram no carro, né, lá do carnaval dela, né? As pessoas dizem que foi um juízo quase rápido, né? E ela também ficou hospitalizada, né, muito mal. As pessoas dizem isso. Talvez, pode ser. A gente não conhece o reino espiritual, né? Pode ser. Mas é o que eu digo, muitas vezes o juízo ele vem muito rápido, por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes.
A Bíblia diz, como cristãos, nós deveríamos nos portar da seguinte forma: tratar as pessoas sempre melhor que a gente. Tratar as pessoas do jeito que nós gostaríamos de ser tratados. As pessoas não pensam nisso, as pessoas elas são tão egoístas que elas tratam as pessoas maus, mas elas não sabem que elas vão colher, se não nessa vida, na outra vida. Tudo aquilo que ela faz com qualquer pessoa da sua vida ou pessoa que passa pela vida dela, sabe? Seja marido, filho, esposo, coisa assim. Elas não têm noção que aquilo que elas estão plantando, com certeza elas vão colher. Então, como você irá comparecer diante do Senhor? Pois lá em Mateus 25 diz que Deus fará separação dos bodes e ovelhas. Os bodes irão para o lado esquerdo, né? Inclusive as pessoas aí que são da direita, né? Diz, ó, vem para a direita, porque a esquerda já está condenada, né? É até uma brincadeira que eles fazem, né? E as ovelhas são colocadas da direita. E Jesus fala abertamente, ó, aquelas que queiram justificar, né, as suas más obras, porque não tem como justificar, como um cinema vai passar naquele momento, todas as suas atitudes erradas, elas estão sendo gravadas. Nós temos uma grande nuvem de testemunha que nos acompanha, tanto anjos quanto demônio, tanto as pessoas que morreram, sabe, elas vão acabar colocando o dedo em acusação contra nós, de todas as atitudes que nós tivemos. Isso eu acredito, tá? Pode não ser, isso é um entendimento meu. Pode ser que vocês não coadunam, né? Não concordem com a minha forma de pensar, mas é o jeito que eu penso. A Bíblia fala que nós temos lá em Hebreus, fala que nós temos uma grande nuvem de testemunhas que estão ali atentamente, com lupa, olhando todas as nossas atitudes. Então nós teremos que prestar conta de todas as atitudes que nós praticamos na terra. Cuidado com o que você faz. O que você faz hoje, você vai colher com certeza amanhã. Vou ler também para vocês, tá? 2 Coríntios 5:1, que diz assim: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, mas foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Isso daqui é uma barraca. Isso daqui que nós temos viverá 70, 80, no máximo 90 anos. Aí quem vive mais, a Bíblia chama de cansaço, né? Mas amém, tem pessoas que usam bem essas outras idades aí para fazer coisas boas. Então assim, esta barraca, essa morada que nós temos, você cuida tão bem dela, você muda a cor do seu cabelo em rebeldia contra Deus, porque você está dizendo assim, Deus, eu não aceito não a sua administração neste corpo, sendo que o corpo é de Deus. A Bíblia fala assim que esse templo pertence a Deus, nós só recebemos para habitarmos nele como espírito, né, como alma, mas esse corpo pertence a Deus, né? E tem pessoas que acham que esse corpo é dele, né? Faz aborto, pinta cabelo, coloca penduricários, né, batom, esmalte. Isso tudo é pecado. Você está colocando coisas, você está mostrando para a pessoa uma mentira. Se você tem um cabelo branco e pinta ele de preto, você está mentindo para as pessoas acreditarem que você não tem cabelo branco. Que a sua preocupação é mostrar uma aparência que te agrade e agrade as pessoas. Por quê? Porque as pessoas hoje elas são egocêntricas, egoístas, ególatras. Elas querem sempre parecer bens diante das pessoas ou serem adoradas, serem desejadas. Elas não querem mostrar o que verdadeiramente é real, é verdadeiro. Até ficou duplo, né? Mas eu faço questão de fazer essa ênfase. Então, quem nós somos diante de Deus? Como você se apresenta a Deus no seu culto? É a mesma forma que você se apresenta diante dos homens? Porque se não for, você vive uma grande mentira. Você está mostrando para os outros algo que não é. Você é uma grande mentira. Você é uma hipocrisia. Eu estou sendo duro para que Deus possa falar no teu coração, para que você tenha uma atitude diferente, você possa se arrepender e perceber o quanto você tem que mudar. Que nem aqui eu estou. Foi proposital esse dia, eu estou com barba, estou com pano de saco. É desse jeito que eu estou e me apresento diante de Deus.
Tanto com barba, sem barba, eu não tenho vergonha de como eu me apresento para Deus. Tanto com roupa, sem roupa, eu não tenho vergonha de como eu me apresento para Deus. Diante dos meus colegas ou diante dos irmãos da igreja, é os mesmos papos. Eu não tenho vergonha do que eu falo fora da igreja ou fora ou longe dos irmãos. É sempre os mesmos papos. Então, qual é o seu papo diante dos seus colegas de trabalho? Como você se apresenta? Qual que é as suas atitudes? Eu não sei se você está me entendendo aonde eu quero chegar. Aqui fica bem exemplificado, né? Lá em Lucas 16, 19 e 20, eu vou explicar para vocês, diz assim: havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas na porta daquele. Ó, as vestes do rico. Ó. O homem se vestia de púrpura. Vamos ver o que é púrpura? É só vocês abrirem lá em Apocalipse 17:4, diz assim, sobre a prostituta de Apocalipse. A mulher estava vestida de púrpura. E fala assim, ó, novamente, eu vou voltar aqui, ó. Vestia de púrpura e de linho finíssimo. O que é linho finíssimo? Abrem lá em Apocalipse 19, 7 e 8. Regozije-se e alegre-se, alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já está a esposa aprontada. E foi-lhe dado que se vestisse de linho finíssimo, resplandecente e puro. Linho finíssimo são as vestes de justiça dos santos, ou seja, da igreja. Ou seja, é a figura de quase todos hoje, até mesmo de nós. Nós nos vestimos de púrpura e linho finíssimo, ou seja, nós, longe dos irmãos ou longe dos olhares da igreja, nós nos comportamos de uma maneira totalmente caída, corrompida. O nosso testemunho não é verdadeiro, nós usamos bermudas, saias justas, roupas justas que moldam o nosso corpo. Isso é púrpura, é as vestes da prostituta, tanto para homem quanto para mulher. O homem que sai na rua com bermuda, mostrando as pernas, sabe? Mostrando a forma do corpo. Tanto o homem quanto a mulher, se veste desse jeito, você está se vestindo de púrpura. Você está tendo a veste da prostituta. Agora, a linha finíssima é quando você vai na igreja, né? Faz a barba, passa um gelzinho no cabelo, coloca terno, né? Gravata, sabe? O sapatinho lá todo brilhoso, né? Isso é linho finíssimo. É as vestes de justiça, é vestes de honra. Mas o que adianta você ter esse entendimento, você ser uma coisa fora da igreja e dentro da igreja ser outra? Eu costumo até, eu acho que em alguns vídeos meus eu postei isso, né? Tem pastores que vivem uma vida tão santa que as suas esposas gostariam de morar dentro da igreja, entendeu? Porque em casa eles não são desse jeito. Eles vivem uma vida abusiva com a esposa, batendo nos filhos, sabe? Uma vida realmente assim fora da presença de Deus. Como você irá se apresentar diante de Deus? O rico, ele era rico, ele podia usar linho finíssimo, sabe, de ouro, com joias, sabe, com colares caríssimos e tudo, só que quando ele morreu, é a verdadeira roupa que ele vai se apresentar perante Deus, sabe, ele vai chegar nu diante de Deus, da mesma forma que ele veio nessa terra, como Jó, né, dizia, né, quando ele perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, e o seu corpo foi invadido por tubérculos, né, e várias feridas, ele louvou a Deus, ele não reclamou de Deus, falou assim, ó, nu eu vim para essa terra e não voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Então entenda isso. Qual que é a loucura de você hoje viver uma vida hipócrita, viver uma vida mentirosa, diante das pessoas você ser uma coisa e longe das pessoas ser outra? Você acha que está enganando quem? Estou perguntando para vocês, você acha que estão enganando quem diante disso que vocês fazem? O princípio do cristão é sempre eu estou errado e eu preciso de mudança.
O princípio do cristão é sempre ele buscar restauração, buscar reconciliação, buscar o perdão. O princípio do cristão é sempre ele procurar saber o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que ele vai fazer, das atitudes que ele vai tomar ou das medidas que ele possa procurar andar, se isso estar dentro da palavra de Deus, se a palavra de Deus coaduna, se a palavra de Deus diz amém para aquelas suas atitudes. Toda a impulsividade ela traz o inferno caminhando consigo. Nós temos que ser muito consequentes nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos, nos nossos sentimentos, no nosso culto a Deus, na nossa vida realmente pregressa. Nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser reais. Quem é os céus? Somente Deus sabe quem é os céus. Por mais que eu costumo dizer para todo mundo que eu sou uma pessoa muito transparente, eu sou chato em todos os lugares. Quando eu falo sou chato, é assim. Pode até ser em muitas coisas eu sou chato, mas na maioria das vezes eu não suporto coisa errada. Eu não gosto de coisa errada. Detesto mentira e sempre procuro resolver o problema. As pessoas não querem resolver os problemas. As pessoas querem ter razão. Elas não querem buscar solução, elas querem ter razão dentro daquilo que elas fazem ou dentro das atitudes que elas tomam. Então, quem é o Celso verdadeiramente? Será que a minha mãe sabe quem eu sou? Será que a minha esposa sabe quem eu sou? Eu acho que sabe, né? Por mais que naquele momento de braveza, né, de nervosismo dela, ela fala outras coisas que eu não sou, né? Porque diante de discussão sempre a gente fala besteira, né? Tanto eu quanto ela, né? É algo que nós temos que nos vigiar, mas quem verdadeiramente somos? Será que meus filhos sabem quem eu sou? Será que quando eu fecho a porta da minha casa, que está sozinha no quarto, eu convido Jesus para sentar do meu lado, para deitar do meu lado, ou para dar um ok em tudo aquilo que eu estou vendo, falando ou pensando? Então esse vídeo foi realmente para levar vocês à reflexão de que aquela aparência que nós apresentamos para as pessoas não somos nós. Nós somos aquela pessoa que irão se apresentar diante de Deus, aonde ele falará assim: vinde benditos do meu Pai para o reino eterno preparado pelo meu Pai antes da fundação do mundo. Pois tive fome, vocês me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estando nu me vestistes, sendo forasteiros me abrigaste. Ou você é aquele que ele diz assim: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparados por diabo e seus anjos. Porque tive fome, vocês não me deste de comer, tive sede, vocês não me deste de beber, estando nu, vocês não me vestistes, sendo forasteiros, vocês não me abrigastes. Quem verdadeiramente somos? Que em nome de Jesus, o nosso modelo supremo, que é Jesus, o Rei da humildade, nós possamos ser igual a eles, porque Deus, quando vem para a terra, Jesus, quando vem para a terra, ele só vai buscar a sua semelhança. Que o Espírito Santo possa gerar Cristo em nós, hoje e para sempre, que nós possamos nos arrepender de tudo aquilo que nós fizemos que denegriu a imagem de Deus em nós, aquela imagem que nós fomos criados lá no Jardim do Éden, imagem e semelhança de Deus, nós possamos restaurar isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus ele tenha espaço e nós tenhamos disposição e nós queiramos que ele restaure essa imagem nas nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar no poderoso nome de Jesus. Amém.